É isso, começaremos com a noite de hoje um texto que irá nos chamar a atenção para uma das atitudes, enquanto cristãos, do que devamos fazer. Deuteronômio, capítulo 12, do verso 1 ao 12. Deuteronômio 12, do verso 1 ao 12. Essa leitura nós iremos fazer de forma alternada. Para isso, eu convido a amada igreja que leia os versos de número par, assim como eu irei ler os versos de número ímpar. Então, assim nos diz a palavra do Senhor: São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para a possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Deitareis abaixo seus altares e despedaçareis as suas colunas. E os seus postes ídolos queimareis, e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Mas buscareis o lugar que o Senhor, vosso Deus, escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Oremos mais uma vez. Grandioso Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Nesta casa que, por sinal, ó Deus, também é chamada através do teu nome. Nome este santo, nome que habita neste lugar. E é aqui, ó Deus, o teu povo congregado, o teu povo aqui reunido, vieste aqui buscar adorar-te, cultuar-te, ó Deus Santo, que assim possamos fazê-lo da melhor maneira possível. Para isso, rogamos ao Senhor, para que o Senhor esteja na nossa companhia, porque se o Senhor não estiver aqui, ó Pai, em vão será todo o tempo que aqui estivermos. E que o Senhor fale aos nossos corações, e agora, ó Deus, através do Espírito Santo, aquilo que precisa, ó Deus, ficar na nossa memória, aquilo que precisa ser confrontado, tudo aquilo que precisa ser dito, ó Pai, e correspondido, numa forma em que as nossas vidas obedeçam ao Senhor, assim seja feito para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Assim nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém.
Meus amados irmãos, é interessante observarmos que este texto, embora tenha sido, de um tempo muito distante do nosso, estamos falando aqui cerca de 3.000 anos atrás, ou seja, parece tempo demais, mas não é tempo suficiente para desautorizar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela não entra em desuso, ela não é temporal, ela é para fora do tempo. Não existe um tempo sequer que possa limitá-la. Ela não pode entrar em desuso, ela não tem tempo de validade, ou seja, não existe um momento em que precise também de atualização, como já ocorreu de sugerirem isso. Porque a palavra do Senhor, do mesmo modo como falou aqueles amados irmãos, dias antes deles adentrarem a terra prometida, é a mesma palavra que hoje vai ser ouvida e ela deve ter o mesmo rigor de ser obedecida por cada um de nós. Se nós lembrarmos aqui, esta palavra havia sido recebida no Monte Sinai, mas num segundo instante ela precisou ser relembrada. É uma redeclaração, ou seja, o próprio Moisés, através do Senhor, que havia compartilhado essa mensagem com ele, faz reafirmar esses pontos devido ao tamanho rigor da palavra do Senhor. Um rigor excelente para nós, apenas bastando obedecermos essa palavra para o nosso próprio bem. E esta é a vantagem que hoje eu quero aqui trazer para os amados irmãos. De uma simples temática, E eu não vou ficar dividindo em inúmeros pontos, embora eu goste disso, como um bom presbiteriano, pelo menos 3 pontos, e que não passe destes, mas hoje apenas um ponto. Mas o que me chama a atenção é o que nós precisamos olhar para esta palavra, entendermos que o nosso Deus, ele faz boas escolhas. E agora vem o que cabe a nós. Cumpre a nós obedecê-lo. Será que é tão difícil assim? Então, o nosso Deus faz boas escolhas. Agora, o que nos cabe? Cumpre a nós obedecê-lo. Do mesmo modo como esses amados irmãos tiveram as dificuldades dele, no tempo em que eles ali transitaram, e nós estamos falando não só do período em que saíram do Egito, mas pelo tempo em que andaram pelo deserto e quando precisaram adentrar a terra prometida, ainda hoje, nós passamos também por algumas dificuldades, porque parece-nos que temos uma memória fraca, uma memória em que parece apagar rapidamente aquilo que é palavra do Senhor, aquilo que é autoridade, aquilo que o Senhor nos diz, aquilo que devemos cumprir. Basta olharmos então, meus amados irmãos, para o primeiro verso. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Para que tudo isso ocorresse da melhor maneira possível, era necessário com que eles cumprissem em obediência àquilo que o Senhor havia dito. Os estatutos do Senhor, os juízos do Senhor, ou seja, a lei do Senhor, não era para ser ignorada. E será que hoje nós temos à nossa disposição que podemos fazer o que bem quisermos com a palavra do Senhor? Eu posso afirmar categoricamente que não. E assim como os nossos amados irmãos, para que eles fossem bem naquela terra, se nós queremos ir bem hoje nos nossos dias, precisamos cumprir aquilo que o Senhor nos ordena. Por isso, Ele sabe fazer as escolhas certas. A nós, que temos dificuldades, basta cumprirmos com aquilo que é em obediência ao que Ele nos manda. Se olharmos aqui, o próximo verso está dizendo: destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. O Senhor não pediu que fizessem em partes. O nosso Deus não trabalha pela metade. Ele trabalha com interesse. Interesse de coração, assim como Ele exige de cada um de nós. Esses irmãos haviam passado por um tempo
aonde juntamente com outras pessoas que não adoravam o mesmo Deus que os nossos irmãos, eles haviam compartilhado e presenciado fatos horrorosos de uma verdadeira idolatria, coisa que eles não poderiam seguir. E é para isso que o Senhor pede: olha, isso não é mais para fazer parte das vossas vidas. Vocês vão destruir, vocês vão anular, aniquilar. Isso não mais os acompanhará. E será que hoje nós temos cumprido com isso? Será que nós não temos ainda alguns ranços, alguns resquícios de onde viemos? Será que ainda não carregamos dentro de nós algumas preciosidades que assim consideramos de algo que já praticamos fora do corpo de Cristo? Aqui ele manda, ele desautoriza com que eles mantenham qualquer ligação, qualquer contato. Tudo era para ser anulado na vida daqueles amados irmãos. Eu não posso ainda dizê-los, como cristãos, até porque seria um anacronismo, mas vamos entender que eles também são irmãos, assim como nós. Um corpo que também celebrava o Senhor, que tinha um local, um lugar específico que o Senhor assim estabeleceu para eles, assim como nós. Hoje tantas pessoas acham que podem ficar na sua residência, por mais que a tecnologia, eu estou vendo aqui um aparelho que provavelmente esteja nos gravando, mas isso não nos dá o direito. Nós precisamos cultuar o Senhor aqui. E é para isso que o Senhor escolheu este espaço, com um pastor, com um conselho, com pessoas muito bem vocacionadas, instruídas pelo Senhor, um grupo de louvor magnífico, diáconos, enfim, membros para compor este corpo. Portanto, ficar em casa não é uma escolha que o Senhor nos dá. Essa não é a boa escolha. E é por isso que ele continua e aí dizendo: deitareis abaixo os seus altares e despedaçarei as suas colunas e os seus postes ídolos queimareis. E despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Hoje vocês estão comemorando 15 anos de organização. E aí eu lhes pergunto, qual o nome que mais sobressai dentre todos os nomes que a gente já ouviu durante todos estes 15 anos que vocês aqui congregam? Com certeza é o nome do Senhor. Mais do que estar escrito ali, Igreja Presbiteriana Manancial. É importante o nome da igreja, sim, por uma questão de identificação, ótimo. Mas qual que é o precioso nome que habita neste lugar e que faz parte da vida de cada um dos amados irmãos? É o nome do nosso Deus. E é por isso que ele fala que deveriam deitar, deveriam então cancelar, anular, retirar, remover, quebrar toda a idolatria, todos os falsos deuses que pudessem fazer alguma comparação indevida com o nome do nosso Deus. Ele deixa bem claro, tanto os altares que eram levantados para eles, para sacrificarem, tanto os postes ídolos, as colunas realmente numa reverência ao deus Baal, os postes ídolos mais a deusas, Então, para isto, nós colocamos aqui, nós não, a palavra do Senhor nos coloca à disposição de olharmos que, além disso, uma outra coisa que até hoje ainda perdura: imagens esculpidas. Quantas imagens são levantadas em nome de pessoas? Não estamos falando nem de falsos deuses, mas em nome de pessoas. Pessoas que se têm, que se colocam num pedestal e acham que podem competir com o nome do nosso Deus. Mas aqui estão falando de deuses, falsos deuses. O problema é que a mente humana, ela nunca tem limites, principalmente para a maldade. E aí o Senhor quer eliminar, Ele não quer nenhum tipo de compromisso com isso. Essa inverdade, porque o nosso Deus trabalha com a verdade, Ele não trabalha com a falsidade.
E é por conta disso que ele está removendo. É como você ir para uma sala cirúrgica e você está cheio de contaminação e aquilo precisa ser removido, retirado, expurgado. É isso que o Senhor está fazendo em meio ao seu povo. Eu não quero mais nada de contaminação no meio de vós. Eu quero apenas que eu esteja presente, tão somente o Senhor. Ele avança para o verso de número 4, dizendo: não fareis assim para com o Senhor, vosso Deus. Nosso Deus, ele não vai admitir isso. Ele não quer que nenhum de nós haja desta forma, faça aquilo que é reprovado pelo Senhor. Mas, pastor, essa mensagem seria cabível para o dia de hoje? Sim, meus irmãos. Porque se nós não sabemos cultuar o nosso Deus, como é que nós podemos comemorar como Ele quer que nós comemoremos? Um dia tão precioso como este, de 15 anos? Seria uma tolice da minha parte imaginar que outro estivesse recebendo este louvor, esta glória, esta honra no lugar do nosso Deus. Os 15 anos são válidos, sim, mas eles não existiriam se o nosso Deus não estivesse à frente de tudo isso que Ele contemplou, a amada igreja, que aqui hoje eu tenho o prazer de estar convosco. Portanto, nada deve ser feito diferente daquilo que o Senhor já determinou, Ele já escolheu, conforme a sua soberania, para o próprio bem da sua amada igreja. No verso de número 5, então, de uma forma exuberante, vai nos dizer: mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. É o que nós estamos vendo aqui. Nós temos pessoas dos mais distintos lugares. Aqui a gente estava falando de tribo, mas vamos falar aqui. Eu, por exemplo, sou paranaense, minha esposa é maranhense, mas nós temos mineiros, capixabas, enfim, gente de todos os cantos. Pessoas que vieram de outras denominações e hoje cultuam ao Senhor neste devido lugar. O lugar que o Senhor escolheu. Pode até ter agido na mente, do reverendo Cleude, juntamente com os amados irmãos, para colocarem neste específico ponto. Mas foi o Senhor que escolheu que aqui estivesse. Não adianta a gente imaginar coisa contrária a essa. E diferente do que nós vemos aqui na condição dos idólatras, eles tinham esparramados por todos os cantos idolatria das mais diversas formas. E agora o Senhor, para mostrar que Ele é o único Deus, Ele precisava restringir tudo isso, eliminar tudo que estava contaminado e escolher um lugar definido. É claro que esse lugar passaria de locais a locais. E hoje nós vemos as igrejas, mas estamos falando desse ponto específico. Limpar esta cosmovisão errônea que eles tinham, para o que hoje nós temos. E hoje, se nós não tomarmos cuidado, qualquer coisa é motivo de um racha numa igreja, uma divisão, um cisma. E aí, igrejas e mais igrejas sendo surgidas, abertas, sem fundamento, sem sentido, sem cabimento. Porque não foi por uma verdade do Senhor, não foi pela vontade do Senhor, mas por uma intriga, uma meninice, uma questão mísera, a ponto de não ser comprometido, algo que realmente descumprisse com a palavra do Senhor. Questões de usos, costumes, caprichos, nada mais que isso. E conforme nós vemos aqui no verso, então, agora de número 6, a esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. O reverendo Cleude, antes de vocês terem a oportunidade de virem até o gasofilácio, ele usou Provérbios 3:9, deixando bem claro, ainda ele disse em alto e bom som, que todas essas condições o Senhor foi quem nos concedeu,
E agora esses irmãos, eles só poderiam realizar esses sacrifícios, essas ofertas, se eles tivessem esse entendimento de que eles estavam diante do Deus provedor. Hoje esta igreja, estou vendo ali fora, com todas aquelas mesas e cadeiras, e com certeza deverão servir alguma coisa depois, só pode ser feito graças ao nosso Deus. É por isso que hoje vocês têm esta beleza, esta exuberância de espaço, porque o Senhor é quem tem concedido todas essas coisas. O Senhor é quem tem cuidado desta igreja, é Ele quem tem mantido em pé e dado as condições necessárias para aqueles que administram os bens que chegam, estes recursos que chegam até esta igreja, chegam e assim sejam não comprometidos, mas administrados da melhor forma possível, porque somos mordomos do Senhor. Nada mais que isso. Portanto, meus amados irmãos, precisamos olhar aqui e agora nos lembrar, mas calma aí, sacrifícios eles também faziam aos deuses, holocaustos eles também faziam, mas não da forma como o Senhor agora exigia que eles fizessem, porque eles já tinham desfeito todos os laços que estavam ligando-os até esses falsos deuses. O que eles tinham para fazer agora era totalmente dedicado ao Senhor, e não mais a outras pessoas, a outros deuses, somente ao Senhor. Portanto, conforme o pastor disse, até a nossa energia corporal, o nosso tempo, a nossa dedicação, ela deve ser toda concentrada ao Senhor. Verso de número 7. Lá comereis perante o Senhor, vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor, vosso Deus. Momento de comunhão, meus irmãos, não está dizendo outra coisa que não seja isso. Está falando de casas, não está falando de uma única casa. É o povo de Deus reunido para congregar, para realmente compartilhar deste momento único, cultico. E não era para fazer de qualquer maneira. Conforme nós estamos ouvindo aqui a palavra do Senhor soando bem alto, e vos alegrareis em tudo que fizerdes. Ah, tal coisa eu me alegro, mas com isso eu estou descontente, eu estou desanimado. Não! Em tudo devemos nos alegrar, contanto que seja feito para o Senhor nosso Deus. E como ele diz, por quê? Porque o Senhor é quem tem abençoado todas as coisas que têm chegado até nós. Nós não temos feito esforço nenhum. Não é você que, preocupado, talvez até mesmo com a sua condição física. Ah, porque eu pedalo, porque eu caminho, porque eu vou para a musculação, porque eu treino isso, porque eu faço aquilo. O Senhor pode muito bem falar, seus dias acabaram, meus filhos. Seus dias acabaram, meus filhos. Mas enquanto a bênção do Senhor estiver nas nossas vidas, nós devemos olhar e realmente agradecermos, enxergarmos com alegria tudo, desde o menor até o maior presente, a maior dádiva que o Senhor assim nos conceder. O fato de eu estar respirando agora nesse instante, o fato de eu conseguir estar em pé agora nesse instante, todas as coisas são motivos de alegria quando você reconhece que é oriundo do Senhor. Nós não temos motivos para desanimarmos, para andarmos cabisbaixos, para nos sentirmos como derrotados, muito pelo Senhor. Muito pelo contrário, nós temos o Senhor. Portanto, quando a palavra do Senhor aqui deixa bem claro, e aí eu gostaria de fazer uma leitura de um texto, que eu acredito que seja muito apropriado diante de tudo que esses irmãos já estavam conduzindo, e o que precisava realmente constar até aquele presente momento com eles, para que a presença do Senhor ficasse maciçamente reconhecida, lá em Hebreus capítulo 9, do verso 1 ao 4, nos deixa bem claro. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito,
foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Tudo para constar que o Senhor, em momento algum, se afastou deles. Era presença em todo o tempo junto àqueles amados irmãos. Mas, pastor, hoje eu não vejo essa arca da aliança. Eu não estou vendo esse tabernáculo, o santo dos santos, o santo lugar. O Senhor já rasgou o véu. O Senhor agora nos dá a condição de realmente podermos estar face a face com Ele. Ele tabernaculou, hoje Ele habita em nós. A presença dEle é constante em cada um de nós. Por onde vamos, todavia, não podemos nos esquecer que este é o lugar para congregarmos. Portanto, conforme o verso seguinte, verso de número 8, não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos. Ou seja, naqueles instantes, naqueles dias, havia uma frouxidão moral. Calma aí, eu vou fazer o que eu bem entendo. Calma aí, eu seguia por esse rumo, você por aquele. O Senhor não quer divisão. Ele quer trabalhar tudo em uníssono, tudo em conjunto, tudo de uma única forma, de uma forma em que o adore, de uma forma em que possamos cultuá-lo, sem nos esquecermos que a palavra que nos orienta e que nos dá a base para fazermos da maneira correta está diante de nós. Portanto, nós não precisamos de outro modelo, nós não precisamos recorrer a outros lugares, não precisamos ir atrás da IA, basta olharmos para a palavra do Senhor, seguir as suas orientações. O Senhor tem governado a cada um de nós, e Ele, de forma esclarecedora, tem aberto as nossas mentes para fazermos aquilo que, de fato, precisa ser feito, conforme diz aqui o procedimento correto. Cada um aqui trabalha numa devida área, numa área específica, quer seja comércio, não sei aonde você trabalha, mas se você errar num procedimento que você precisa operar ali, você pode colocar muita coisa a perder. Uma máquina que você programa de maneira incorreta e coloca um material, um produto ali, e ao término você pode ter sido prejudicado. O Senhor está dizendo, procedam dessa forma, ou seja, ouvindo a minha lei, obedecendo a minha lei, os estatutos, os juízos, e vocês vão se sair bem, vocês vão conseguir ir bem na terra prometida. Caso contrário, eu não estou aliançado com vocês. Se vocês escolherem qualquer outro caminho que não seja este, eu não tenho compromisso nenhum com vocês. Se der errado, o problema é de vocês. Quantas vezes a gente já falou isso para os nossos filhos? E por que que quando é o Senhor falando conosco, nós imaginamos que possa ser diferente? Como se Ele não fosse o nosso Pai, como se Ele não soubesse o que é melhor para cada um de nós? Sendo assim, meus amados irmãos, verso então de número 9. Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Talvez nós estejamos nos dias difíceis, dias pesarosos, dias dos quais nós nem gostaríamos de ter lembranças de tais dias. Mas o Senhor promete que Ele vai dar descanso. Ele vai trazer paz, conforto, consolação. E pode até não ser nesta terra. Eles tinham a terra prometida. Nós temos a nova Jerusalém nos aguardando. Portanto, não fique esperançoso. Porque tudo na minha vida agora vai ter que dar certo. Essa não é a igreja presbiteriana, pelo menos não a que eu conheço.
E penso eu que o reverendo Cleude também fale o mesmo aqui. Nosso Deus, ele passou por inúmeras aflições, mas teve orientando-nos a termos bom ânimo, porque ele venceu tudo isso. Agora, isso também não quer dizer que nós vamos estar sendo tolhidos de passar por essas dificuldades. Muitas delas até para aquilo que precisamos crescer, para aquilo que precisamos amadurecer na nossa pública profissão de fé. Hoje, pela manhã, na escola bíblica dominical, ainda líamos a respeito disso, e a gente acha que a pública profissão de fé é só aquele dia que a gente aparece aqui, na frente da igreja. Nosso Deus nos dá essa condição todos os dias. Se você sai para trabalhar, se você sai para o lazer, se você sai para estudar, se você fica em casa, o que quer que você esteja fazendo, as pessoas estão te olhando e ali é a hora de você publicar a sua profissão de fé. Pessoas precisam reconhecer que você serve a um Deus tremendo, um Deus grande, um Deus que realmente não só removeu aqueles nossos amados irmãos do Egito, enquanto escravos que estavam, mas Ele nos livrou da condenação eterna, para onde estávamos aí caminhando. E agora nós temos paz, graças a esse nosso amado Deus. Eu avanço aqui dizendo, conforme o verso de número 10, mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Acho que nunca se falou tanto em falta de segurança. Muitos de nós lembrávamos de outras localidades, não Cuiabá, como se aqui fosse o melhor lugar para a gente morar, né, onde não corrêssemos riscos na rua ou dentro de casa. Isso não é mais uma verdade para nós. Mas o Senhor não está falando dessa segurança apenas. Ele quer habitar na sua vida e demonstrar que você pode estar seguro no Senhor, apesar de qualquer coisa que aconteça contigo. Porque o que Ele te concede, que é a vida e vida em abundância, ninguém pode removê-la. Portanto, você só pode se sentir seguro em uma única pessoa, é no Senhor. É isso que Ele quer conceder a cada um de nós, um privilégio imenso, um privilégio do qual somente nós que servimos ao Senhor podemos desfrutar dele. Pessoas que se apoiaram nesses falsos deuses, nesses ídolos, que segurança eles tinham? O que eles poderiam alegar em defesa deles, que esses ídolos poderiam fazer por eles? Até porque eles seriam destruídos facilmente. Imagina, é um pedaço de pedra, é um pedaço de pau, enquanto nosso Deus não tem nada disso. Ele não é um Deus manipulado por mãos humanas. Ele não depende de nós para ele existir. Agora nós dependemos totalmente deste Deus. Em todo o tempo, em todas as coisas. Portanto, eu quero caminhar para esse final, agora verso de número 11. E assim, conforme a palavra do Senhor nos diz, então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Não foi direcionado, não foi conduzido, não foi repartido com outra pessoa que não o nosso Deus. E para isso ele deixou claro, até porque a imagem que eles tinham estava muito distorcida. Em qualquer lugar ali poderia ser levantado um altar. Agora, como tudo tinha sido derrubado, e ele estava esclarecendo que ele era único, então somente um único Deus. Para começar essa história, então ele colocou um único lugar. Depois disso ele trabalhou. Tanto é que foi conduzido, né? Esse tabernáculo não ficava apenas em um local. Mas pense vocês, ele precisou destruir todas aquelas imagens contaminadas que eles tinham de idolatria
concentrar, canalizar somente nele e num único ponto. O verso de número 12, que por sinal para mim é um dos mais exuberantes de toda a leitura que também já fizemos até agora. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós e os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades e que não tem porção nem herança convosco. Aqui não existe uma distinção. Por muitas vezes a gente coloca, algumas hierarquias, e aqui está falando: todos vocês estão convidados a prestarem culto ao Senhor com alegria, e aí é você, seu filho, seu servo. Aproveita o nosso amado irmão levita, que não teve nenhum tipo de herança ali, para poder agora falar: não, eu também tenho condições, e você vai agraciar a vida dele. Me diga se hoje é diferente aqui. Recordo no tempo em que nós não estivemos em Cuiabá, próximo dos meus pais, nem dos meus sogros. E mesmo longe, o Senhor arranjou família para nós. Lá nós tínhamos pais, lá eu e minha esposa tínhamos irmãos, primos, tios, enfim, toda uma família constituída pelo Senhor. E tudo era repartido. Tudo aquilo que chegava não era apenas deles, e nem aquilo que o Senhor nos concedia era apenas nosso, mas era tudo repartido, de forma em que o corpo entendia das dificuldades um do outro, e assim podia contemplar, agraciar, diante de tudo que o Senhor já tinha feito por cada um deles. Hoje não é diferente. E é por isso que eu digo, não é um status. O nosso Deus não existe um irmãozinho que porque estudou mais, ele galga um espaço melhor nos céus. Ou porque ele é pastor, ou porque ele faz boas obras o dia inteiro, da hora que ele abre os olhos até a hora que ele fecha os olhos. O Senhor está contemplando a todos, ele não quer perder nenhum de nós. E ele enxerga, e eu gostaria também de enxergar deste mesmo modo, assim como a parábola das 100 ovelhas, tendo sido perdida uma, e lá não fala que ela era a melhor de todas, nem que era pior, ou que tinha alguma deficiência, por isso ela se perdeu do meio das outras. O que se diz é que o Senhor deixou num lugar seguro, naquele aprisco, naquele rebanho ali, para ele poder ir atrás daquela uma ovelha que havia se perdido. Essa é a igreja do Senhor. E isso nós devemos fazer com alegria, conforme aprendemos nesta noite. Nossa igreja tem que ter diferenciais pelas escolhas que o Senhor já fez por nós. E conforme eu disse, a nossa parte é mais fácil. Eu não entendo como ainda erramos, o Senhor já deixou tudo por escrito. Ele só diz agora: cumpre a ti obedecer-me. Você não precisa fazer mais nada, não inventa, não cria nada, apenas obedeça o que eu já deixei por escrito. Se a igreja presbiteriana Manancial chegou até aqui, nas condições em que chegou, é porque tem obedecido ao Senhor. Tem prezado os estatutos e os juízos do nosso Deus. Eu espero que esses 15 anos sejam só o princípio de muitos outros anos, dos quais o Senhor ainda há de agraciar a vida da amada igreja, crescendo, expandindo, não somente em número, mas em qualidade, naquilo que nós possamos nos assemelharmos mais e mais com o nosso Deus. E eu concluo com isso, podendo dizer aos amados irmãos que o propósito de todas as leis instituídas por Deus nada mais é do que para a própria adoração adequada ao seu nome.
O nosso Deus, em termos tanto de lugar, motivo e forma, por ele ser único, ele tem as suas regras únicas. Ele não as divide, não compartilha e não fica procurando de outros lugares, porque foi ele quem criou todas as coisas. Ele não precisa da nossa ajuda. Ele já deixou por escrito tudo aquilo que nós devemos seguir. Esperava-se que o Israel novo respondesse com obediência e dedicação, tal como a geração em Sinai. Mas não fiquemos aprisionados apenas aos nossos amados irmãos do passado. Vejamos alguma coisa agora para o presente. E nesse sentido, a aplicação que hoje eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos. Hoje, o que nos impede de servirmos ao Senhor segundo Ele requer de cada um de nós? Qual que é a dificuldade que você tem, que eu tenho, para a gente desenvolver, este culto conforme Ele quer? Temos em nossa defesa alguma alegação do porquê ainda não estamos servindo ao Senhor da maneira como agrada ao Senhor? Se temos também, para Ele não é válido. Ela já caiu por terra. Deus não trabalha sobre o retardo da procrastinação. Portanto, se você ainda tem dúvida, irei lhe ajudar com a leitura de Deuteronômio 30, versos 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Este é o modo, meus amados irmãos, que o Senhor está aguardando o exercício, o cumprimento na vida de cada um de nós. Portanto, se ainda não fizemos isto, agora é a hora. Agora é a hora de realmente olhar para o que o Senhor já escolheu para as nossas vidas e simplesmente cumprir com o que Ele tem nos ordenado. Eu encerro aqui, maravilhado por aquilo que eu vi no dia de hoje, pelo louvor, conforme fora conduzido, pela amada igreja, pelo grande número dos amados irmãos que aqui congregam, pela alegria que eu vejo em cada um de vós em poder servir ao Senhor. E que assim o Senhor os conserve para a honra e glória do nome dEle. Oremos mais uma vez. Grandioso Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por este momento que aqui passamos. Para muitos talvez tenha sido muito tempo, para outros talvez até por se deliciar com a palavra do Senhor, ainda não tenha chegado ao tempo suficiente. Gostaria de ficar mais tempo aqui na casa do Senhor, ouvindo o Senhor falar. Mas aqui encerramos, ó Deus, deixando o lembrete de que aqui não foi fechada a tua palavra. Aqui não tivemos, ó Deus, a conclusão, o desfecho de tudo que o Senhor ainda tem a nos dizer. Por isso que cada um de nós possamos continuar buscando ao Senhor. E é para isso que o Senhor deixou a tua santa e bendita palavra, para que pudéssemos estar nos orientando através dela, para que não andássemos desgovernados, desorientados, mas que pudéssemos tê-lo, ó Deus, como nosso norte verdadeiro, e assim sermos, ó Deus, realmente corrigidos quando sairmos do caminho e tivermos que voltar para Ele. Para isso, reconhecendo e assim pedindo perdão, arrependendo-nos, ó Deus, de tudo que temos cometido de errado diante do Senhor e dos homens. Assim nós oramos, ó Deus, em o nome de Jesus, agradecidos. Amém.